esse ano nós vamos ter eleições municipais para prefeito e vereadores no Brasil inteiro, né? Vamos saber agora quais foram as mudanças previstas para esse ano e principalmente, né, o que os candidatos podem ou não fazer até o dia da votação. Para esclarecer essas e outras dúvidas, nós convidamos para bater um papo com a gente aqui o advogado eleitoral Vandir Alan. Doutor, tá bom? Tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Boa tarde, Odevar. Boa tarde. É um prazer estar aqui no estúdio com você. Tá certo. Vamos falar dos prazos agora. A definição, porque agora é pré-candidatura. Quando é que define tudo? A partir das convenções, os partidos vão definir quem serão os seus candidatos, né, os números com os quais eles vão concorrer, no caso os candidatos a vereador, as composições políticas que serão feitas. Então, nesse intervalo entre o dia 20 de julho e o dia 5 de agosto, é que oficialmente a gente define quem serão os candidatos. Depois dessa definição, aí já é campanha? Ainda não, porque tem um prazo até o dia 15 de agosto para o registro das candidaturas. A campanha em si, ela só começa a partir do dia 16 de agosto. Agora a gente percebe que a pré-campanha é muito parecida com uma campanha, pouca coisa é proibida, né? Na verdade, a gente criou um regime jurídico de pré-campanha a partir de 2015, com a Lei 13.165, que incluiu um dispositivo lá na Lei das Eleições, o artigo 36A, que ele diz que não configura propaganda eleitoral antecipado o candidato falar da sua postulação, falar dos seus atributos pessoais, falar dos seus planos e dos seus projetos, desde que ele não faça o pedido explícito de votos. Então, acaba que essa evidência pública da candidatura postulada, né, ela passou a ser possível desde as eleições de 2016. Porque antes a gente falava, quando aquela frase, bota um adesivo lá, eu apoio, eu sou amigo do fulano, isso pode, sem problema. Sim, tudo aquilo que não envolva o pedido explícito de voto pode ser feito na pré-campanha, inclusive a manifestação de apoio por parte dos eleitores. O risco que existe hoje é que o TSE passou a entender que o uso de palavras mágicas, né, palavras que inexoravelmente conduzam ali ao pedido de voto, por exemplo, eleja, né, e essas expressões que não sejam vote, também pode induzir aí a uma propaganda eleitoral antecipada. Doutor, teve muita mudança na campanha eleitoral em si ou não? Para as eleições desse ano, Odevar, por incrível que pareça, nós não tivemos uma reforma eleitoral. Nós já tivemos mais reformas eleitorais do que eleições, mas para a campanha desse ano nós não tivemos reforma eleitoral. Nós tivemos a atualização das resoluções do TSE, com base na jurisprudência que foi firmada de 2020 para cá, e isso sim trouxe algumas mudanças relevantes e algumas compreensões, algumas definições relevantes, como, por exemplo, a questão da regulamentação do uso das inteligências artificiais nas campanhas. Aliás, isso na verdade, é um grande desafio, vamos dizer assim, né? O que ficou definido, por exemplo, quando alguém utilizar a inteligência artificial do modo criminoso, vamos dizer assim? Sim. Nós temos, o TSE tratou as inteligências artificiais sobre dois vieses. O primeiro, do que é permitido e daquilo que é absolutamente vedado. O que é absolutamente vedado? O uso de deepfakes, que é você colocar uma pessoa numa situação em que ela não esteja, né? Substituindo ali o rosto, manipulando a fala. Então, esse uso de deepfakes, ele é proibido na realidade eleitoral. Mas o uso da inteligência artificial generativa, por exemplo, para você criar uma peça publicitária onde você não substitua uma pessoa de verdade por um fake, você pode usar desde que você coloque um disclaimer ali no início daquela propaganda, alertando para o ouvinte, o espectador, de que houve uso de inteligência artificial ali naquela propaganda. Mas, doutor, e quando a pessoa perceber que teve uma ação criminosa em relação a deepfake, ela recorre a quem? Recorre à Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, ela tem ferramentas, né? O TRE Goiás, por exemplo, fez um convênio com a UFG para o uso de uma ferramenta que identifica, usando tecnologia também, identifica ali se aquele conteúdo foi manipulado digitalmente ou não. Então, o TRE está se preparando para receber isso. Agora, doutor, quando é criado uma situação dessa, muitas vezes aquilo viraliza, né? Quem que é punido? Quem
posta, quem dá sequência naquele processo todo também é punido ou não? Só quem criou? A própria resolução que trata da propaganda, ela diz que o candidato ele é responsável por aferir a veracidade de uma informação que ele compartilha. Então, se o candidato compartilhou um conteúdo fake, né, e não teve o cuidado de aferir essa veracidade, mesmo ele não tendo sido responsável, se ele for favorecido por aquilo ali, ou se ele compartilhou aquilo ali, ele vai responder também. Não só o candidato, o cidadão também. E se ele não compartilhou? Se ele não compartilhou, você tem que demonstrar responsabilidade, de alguma forma. Quer seja através da ciência inequívoca do uso daquele conteúdo, quer seja a partir do benefício direto para a candidatura, ele pode vir a ser responsabilizado também. Agora a gente sabe que quando viraliza, né, doutor, dificilmente você consegue chegar ali na origem. Isso realmente é muito complicado? Não, não é tão difícil assim. Tudo que é feito no meio digital deixa rastros. Existem formas e absolutamente acessíveis para a justiça hoje de você identificar, por exemplo, as portas lógicas do equipamento que emitiu aquele conteúdo. Então, com o rastreamento dessas portas lógicas, eu posso chegar exatamente na máquina, no celular, no equipamento eletrônico que transmitiu aquele conteúdo. Mesmo que já esteja viralizado? Mesmo que já esteja viralizado. Você tem informações em todo o arquivo digital, chamados metadados, que possibilitam o rastreio. Óbvio que isso não é simples, mas a Polícia Federal, que é a polícia responsável pela investigação dos processos criminais, eles têm ferramentas que possibilitam esse rastreio aí. Não há anonimato nas redes sociais. Como é que está a questão de dinheiro usado na campanha? É só do fundo ou tem doações também? Sim, a pessoa física ela ainda pode fazer doações de campanha, né? Desde 2014, com o julgamento de uma ADI pelo STF, entendendo inconstitucional aquele modelo de financiamento por empresas, foi criado o fundo eleitoral, mas mesmo tendo sido criado o fundo eleitoral, a possibilidade de doação por parte de pessoas físicas ela ainda existe. Limitado, é claro, a 10% do rendimento bruto informado no ano anterior da eleição. Tá certo. Doutor, obrigado pela participação do senhor aqui, por esclarecer essas dúvidas que normalmente a gente tem antes das eleições. Obrigado. Foi um prazer e sempre à disposição.